Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vou estar compartilhando da palavra do Senhor com vocês, que fica na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Aqui Paulo fala, que nós somos o povo de Deus. Ele nos amou primeiro, e nós escolhemos andar com Ele. Nós amamos Ele depois, escolhemos amá-lo também. Então, se nós somos o povo de Deus, nós temos que buscar estar de acordo com a vontade dEle. Nós temos que procurar seguir aquilo que Ele é, buscar ser parecido com Ele. Então, aqui é o que o Paulo está falando. Se nós escolhemos seguir a Deus, se nós somos o povo de Deus, nós temos que ser misericordiosos, bondosos, humildes, mansos, delicados, pacientes. E muitas vezes não é dessa maneira que nós agimos. Muitas vezes nós deixamos que a ira, que a raiva tome conta de nós, E não é fácil realmente nos controlarmos, Nós somos feitos de emoção, nós somos humanos, Temos tantas emoções, Ao longo do dia nós ficamos pensando, quanta coisa que acontece com a gente e cada momento a gente está de uma maneira. E nós somos sujeitos a termos raiva e nos irarmos, mas o que o Senhor nos fala é que nós não podemos cultivar essa raiva, nós não podemos cultivar esse sentimento que vai nos angustiar, vai nos fazer viver amargurados. Nós temos que buscar, através do Espírito Santo de Deus, essa mansidão que faz parte, do fruto do Espírito, que é uma característica do fruto do Espírito. Então, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós temos que buscar ter o fruto do Espírito dentro de nós. Então, embora algumas situações, algumas vezes, a gente venha se irar, nós venhamos a ter raiva de alguém ou de alguma situação, nós temos que orar ao Senhor, nós temos que buscar ao Senhor para que isso não venha tomar conta de nós, e venha nos conduzir a fazer algo que venha nos fazer pecar. Porque a palavra de Deus diz, ireis, mas não pequeis. A gente pode até se irar, o Senhor já sabia que nós somos assim. Nós somos feitos de emoção, Nós temos várias características, E o Senhor já sabia que nós iríamos errar nesse sentido, iríamos sentir raiva, mas que isso não tomasse, Ele nos instrui que isso não tome conta de nós, não venha direcionar o nosso ser, não venha fazer com que a gente venha tomar atitudes que não vão agradar ao Senhor e que vá fazer mal a nós e ao nosso próximo. Então, eu creio que na Bíblia existem muitos personagens, muitas pessoas que devem ter sentido raiva, ira, mas nem por isso deixou de cumprir o propósito do Senhor. Eu penso que Moisés, que foi tão afrontado pelo povo, embora quisesse o tempo todo ajudar, estar conduzindo o povo a entrar na terra prometida, ainda assim o povo afrontou tantas vezes Moisés, mas nem por isso ele deixou de cumprir o propósito do Senhor. José, que foi tão afrontado pela família, os próprios irmãos o venderam. Eu entendo que ele deve ter sentido raiva em algum momento, ira em algum momento, ter se chateado muito, mas nem por isso ele se irou contra o Senhor, nem por isso conduziu as atitudes dele. Ele foi um homem que sempre entendeu o propósito do Senhor para a vida dele, teve fé, sabia que o que Deus tinha para ele ia se cumprir, e ele sempre foi conduzido pelo Espírito Santo, até o momento em que Deus deu vitória a ele e cumpriu tudo aquilo que tinha prometido. Então eu creio que Deus tem isso para nós, Deus tem algo muito melhor e maior para nós. Então nós não podemos nos deixar nos conduzir pelas emoções, porque essas emoções podem nos levar à perdição, pode levar alguém a errar muito mais, pode levar alguém a perder a salvação, porque a raiva, a ira faz com que a gente fale palavras, converse de maneira errada com as pessoas ou corrija de maneira errada as pessoas. Então, esse nosso modo de falar, essa nossa emoção, se a gente deixar aflorar, se a gente nos conduzir por essa emoção que é a ira, nós podemos errar muito com o nosso irmão, nós podemos errar muito no falar.
Então nós temos que ter sabedoria, orar ao Senhor, porque nós somos do Senhor e o Espírito Santo precisa conduzir a nossa vida e as nossas emoções. Então que nós possamos ter essa sabedoria de estar buscando do Senhor, né, esse fruto do Espírito, que nós possamos buscar do Senhor amar o nosso próximo, porque se nós amamos, nós conseguimos ter esse controle e nós conseguimos ver de maneira diferente as situações e as pessoas. Em 1 Coríntios 13, 4 e 5. 1 Coríntios 13, 4 e 5 diz: quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Então, nós temos que buscar esse amor do Senhor. Esse amor do Senhor faz com que a gente haja da maneira correta. E ainda que a gente venha a errar, porque nós erramos, ainda que a gente venha se irar e muitas vezes ser conduzido por essa ira, nós podemos mudar, nós podemos voltar atrás, nós podemos modificar a situação. Então eu creio que em todo tempo nós temos que estar pedindo ao Senhor que venha nos direcionar, venha nos mudar, venha trabalhar no nosso coração para que a gente possa reconhecer o nosso erro, para que a gente possa reconhecer que a gente está agindo da maneira errada e que o Espírito Santo venha nos conduzir a modificar a situação, a consertar aquilo que a gente já errou, né? Os pontos onde a gente já errou, às vezes com alguém, às vezes em alguma situação, atitudes que nós tomamos erradas, né? Que nós deixamos nos conduzir pela raiva na hora e tomamos atitudes erradas, falamos coisas que não devemos falar com o nosso próximo, até às vezes com os nossos filhos, né? Então que nós venhamos a pedir ao Senhor que venha nos conduzir de maneira que a gente possa consertar as situações, porque nós podemos consertar as situações. O Senhor nos ensina, né? Porque na palavra de Deus, Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, que nós venhamos a aprender do Senhor, porque o Senhor, a palavra dele é o que vai nos ensinar, é a nossa bússola, né? Então que o Senhor possa estar nos ensinando todo o tempo a ser manso, a ser humilde, a ser parecido com ele, né? E dessa maneira nós vamos alcançar a vitória, nós vamos conseguir fazer a vontade dele. Em todo momento nós perguntarmos ao Senhor e perguntarmos a nós mesmos: o que Jesus faria no meu lugar? O que o Senhor, de que maneira ele agiria, o que ele falaria. E se nós buscarmos isso, nós vamos entender que a melhor maneira de agir da maneira certa, de falar as coisas certas, é direcionado pelo Espírito Santo. É perguntando ao Senhor sempre: Senhor, o que eu devo fazer? O que tu farias no meu lugar? E aí nós vamos saber de que maneira proceder, porque o Senhor está sempre pronto para nos ajudar, nos conduzir. Ele é misericordioso, é Pai bondoso, que vai sempre nos orientar da melhor maneira, mas nós precisamos ter entendimento da palavra dele, nós precisamos conhecer aquilo que ele quer de nós, porque a partir daí nós vamos agir da maneira certa e vamos conseguir consertar aqueles pontos onde a gente errou. Porque tudo pode ser consertado quando o Senhor vai na nossa frente, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Ele nos ajuda a mudar, ele nos ajuda a melhorar, assim como eu acredito que Deus fez com Paulo, né? Paulo era um homem que, quando era Saulo, que acreditava, né? Que agia sempre da melhor maneira, que estava lutando por causas dignas, causas justas, antes dele se converter ao Senhor, né? A Jesus, conhecer verdadeiramente a Jesus. E ele era um homem que era violento, era um homem que agia, né, de maneira violenta, deixava a raiva tomar conta, né? Mas sempre achando que a causa era justa. E quando ele se converteu ao Senhor, quando ele conheceu o amor de Jesus, ele passou a ser um homem manso, um homem que lutava pelo Evangelho de maneira a suportar todas as dores, suportar tudo aquilo que vinha por amor a Jesus. Então que nós possamos entender que com o Senhor nós conseguimos suportar, nós conseguimos mudar as situações, nós podemos hoje ser um tanto quanto explosivos, né, sanguíneos, mas com a ajuda do Senhor nós podemos mudar nossa postura e nossas atitudes. Amém? Que Deus possa estar falando melhor ao coração de cada um e que Deus abençoe o dia de cada um de nós. Amém.